Bem-vindos ao episódio 37 do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa quinzenal da secção internacional do Expresso. No passado dia 29 de março, a Comissária Europeia para as Migrações e Assuntos Internos, Ylva Johansson, visitou a Grécia, um dos países europeus que mais migrantes têm recebido nos últimos anos. Enquanto aqueles que estão no novo campo da ilha de Lesbos gritavam para a Comissária "Libertem-nos", a população manifestava-se contra novos campos. E o próprio Ministro das Migrações grego desautorizou a Comissária numa conferência de imprensa. Enquanto ela colocava condições para os campos construídos com fundos comunitários, o Sr. Notis Mitaraki dizia que eles iam ter entradas e saídas controladas, o que violava os valores da União Europeia e as instruções da Comissária. Hoje vamos falar da militarização das fronteiras da União Europeia e de como esta delega cada vez mais em países terceiros, como por exemplo a Turquia, a gestão dessas mesmas fronteiras. É nosso convidado Bruno Oliveira Martins, investigador e professor no Peace Research Institute Oslo, um organismo com sede na capital norueguesa que estuda as possibilidades diplomáticas da resolução de problemas entre nações. Olá, Bruno. Olá. A jornalista Ana França, da secção internacional, também participa neste episódio. Olá, Ana. Olá. A edição técnica está a cargo do João Amorim e a conduzir a emissão estou eu, Pedro Cordeiro, o editor da secção internacional. In the past 3 years, more than 10,000 men, women and children have died trying to cross this stretch of water. Migrants. People. Each one had a story, a hope, a dream. Comecemos então pela questão da externalização das fronteiras. A comissária Ylva Johansson quase suplicava à Turquia que voltasse a receber pessoas que já esgotaram as vias legais para se candidatarem a asilo em países da União Europeia. São cerca de 1.450, segundo a Comissão confirmou ao Expresso. Ora, em 2020, por razões várias que vão da pandemia às pressões económicas, a atritos antigos sobre a soberania do mar Egeu, a verdade é que a Turquia oficialmente não recebeu uma única destas pessoas. A União Europeia quer repatriar migrantes, a lei permite que o faça, mas a Turquia não aceita. Como é que é, Bruno? Nós estamos nas mãos dos humores da Turquia, país que nem sempre segue valores consentâneos com o discurso europeu. Como é que se processa esta espécie de adjudicação de fronteiras a outros países? Bem, há aqui várias questões que acontecem ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, estamos aqui basicamente a falar de um fenómeno que é a externalização de políticas migratórias, ou seja, um conjunto de medidas por virtude das quais um determinado país, ou neste caso a União Europeia, delega em países terceiros determinadas funções relacionadas com a gestão dos fluxos migratórios. Nós devemos questionar-nos porque é que a Turquia ou países que têm situações ainda muitíssimo mais complicadas, como a Líbia, o Nigéria, etc., participam nestes processos. Pode ser incentivos económicos, incentivos políticos ou algo mais. Qual é a relação de poder que existe aqui entre ambas as partes que entram neste acordo? Será que os países terceiros entram nos acordos de forma verdadeiramente livre? Será que a Turquia ou um país como o Nigéria ou como o Mali negociam em igualdade com a União Europeia ou será que há aqui outras dinâmicas? E a questão das políticas migratórias é uma delas. Por isso, acho que é sempre importante tentar desconstruir um bocadinho isto, porque parece que é quase a obrigação da Turquia lidar com este fluxo migratório, quando nós sabemos que, obviamente, estas pessoas têm como objetivo chegar à União Europeia. E por isso, saber se trata de uma questão mais legal ou mais política é algo que surge numa segunda fase, porque na primeira fase aquilo que é importante saber é porque é que é a Turquia que tem de gerir esta situação. E porquê que achas que é a Turquia? A União Europeia pressiona politicamente, nós queremos resolver um problema e não sei, atiramos um pouco para quem está mais perto de nós, não sendo do espaço Schengen?
Sim, do ponto de vista prático, chamemos assim, é óbvio porque é que a União Europeia gostaria que fosse a Turquia a lidar com esta questão. A Turquia é um país de trânsito, se nós considerarmos que a União Europeia é o destino ideal final para a maior parte dos migrantes. Mas se nós olharmos, por exemplo, para o nível de desenvolvimento económico que existe na Europa e compararmos com a situação na Turquia, vemos claramente que existe, a União Europeia à partida tem condições muitíssimo mais favoráveis para albergar pessoas do que a Turquia. Ou seja, basicamente aquilo que existe é uma dinâmica por virtude do qual a União Europeia está a despachar para os seus países vizinhos a resolução de um problema para o qual a União Europeia não tem soluções, e há várias formas de tentarmos explorar porque é que essas soluções não existem, mas basicamente a União Europeia está a varrer o lixo para debaixo do tapete, tentar fazer com que sejam países terceiros a resolver uma questão que, do ponto de vista lógico, do ponto de vista legal, do ponto de vista ético e do ponto de vista económico, devia ser a União Europeia a resolver e não a Turquia, a Líbia, o Níger, Mali, etc. Bruno, interessava-me perceber porque é que de facto a União Europeia não parece querer chegar a essas soluções, a soluções que não passem por esses países terceiros, e também que soluções poderiam ser estas. Até porque nesses países que o Bruno citou, há relatos, obviamente, de maus tratos, casos de xenofobia, violações gritantes dos direitos humanos. Mais uma vez, como eu dizia há pouco, tudo isto ao arrepio dos valores que a União Europeia professa. Portanto, que soluções, que alternativas é que seriam viáveis? Uma questão bastante importante de perceber é que muitos destes migrantes são pessoas que estão a fugir de conflito ou de perseguição ou de outros contextos ou de outros fatores que deveriam levar a uma avaliação para ver se essas pessoas efetivamente cumprem os requisitos para obter o estatuto de refugiado. A forma como as coisas estão organizadas na União Europeia e a forma como a União Europeia lida com estes fluxos migratórios faz com que para estas pessoas seja literalmente impossível candidatar-se a um estatuto de refugiado, porque não conseguem fisicamente iniciar esse processo. Aquilo que a União Europeia faz através destas políticas é precisamente tentar fazer com que as pessoas fiquem nestes países terceiros e nem sequer cheguem ao território da União Europeia. E é muito importante nós também percebermos que grande parte das políticas de externalização de gestões de fluxos migratórios ocorrem em zonas em que a União Europeia desenvolve outras políticas ao mesmo tempo. E no caso do Norte de África, ou da África Ocidental, por exemplo, que é naturalmente uma zona por onde passam várias rotas migratórias que têm como objetivo chegar à União Europeia, nós vemos que a União Europeia tem uma agenda securitária e de reforma do setor de segurança, tem missões da política comum de segurança e defesa nesses países, tem uma agenda da luta contra o crime organizado, agenda de luta contra o terrorismo. Tudo isto ocorre em simultâneo com políticas com objetivos migratórios, ou seja, esta justaposição de agendas contribui para a criação de um estigma no migrante, que é visto à partida como uma potencial ameaça securitária, um criminoso em potência, etc. Ou seja, independentemente de tudo o que está na origem do processo de intenção de uma determinada pessoa querer migrar para a União Europeia, todo este envolvimento, toda esta carga simbólica já existe naquelas pessoas. E isso faz com que não existam possibilidades destas pessoas chegarem ao território da União Europeia e fazerem iniciarem um processo de requerimento de asilo para resolver a sua situação.
E claro que isto tem que ver também com o receio de governos europeus da reação que os seus eleitorados têm. Nós temos assistido, por exemplo, julgo que o exemplo melhor será a Alemanha, que depois daquele gesto, a meu ver, grande, humano, europeu e solidário da chanceler Angela Merkel no verão de 2015, de abrir as portas aos migrantes, refugiados que vinham do Médio Oriente, sofreu consequências políticas grandes e viu subir, por exemplo, um partido de uma extrema-direita declaradamente xenófoba no seu país, e fenómeno este que se replica noutros, não é? Este medo trava uma atuação mais em linha com o discurso que se apregoa? Eu julgo claramente que sim, mas se me pede uma solução para esta questão, eu não tenho uma solução óbvia para esta questão. Há um ditado que diz que para todas as situações, ou para cada situação complexa, existe uma resposta simples e errada. Ou seja, é muito difícil nós tentarmos simplificar em demasiado estas questões e tomar uma posição extrema de um lado ou do outro. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente importante perceber que esta interpretação, este estigma que existe em volta ou em torno da figura do migrante é um processo que é de certa forma uma construção social e é algo que mudou ao longo dos anos. Nós nos anos 50, dos anos 60, 70, no período do imediato pós-guerra, por exemplo, nós tínhamos a ideia de que os migrantes seriam bem-vindos para reerguer a Europa a seguir à destruição da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Com o passar dos anos, a partir dos anos 80 e sobretudo dos anos 90, houve um processo por virtude do qual, ao nível da União Europeia, se começou a tratar de questões de imigração dentro do mesmo quadro jurídico e institucional do crime organizado, terrorismo, etc. Depois tivemos os atentados de 11 de setembro e toda a proeminência que a questão do terrorismo obteve em tudo que está relacionado com segurança interna, etc. E a figura do migrante acaba por ser um pouco vítima de todos estes processos sociais mais amplos. Se nós olharmos para a constituição demográfica da grande maioria dos países europeus, nós vemos que é uma população envelhecida, vemos que se determinadas questões forem organizadas de forma diferente, existem muitíssimas oportunidades, existem empregos que podem ser distribuídos e organizados de forma diferente, e se no quadro geral do macro geopolítico, se nós olharmos para o lugar da União Europeia nesse mapa mundo da riqueza, vemos que a União Europeia está claramente acima das outras regiões do mundo. Ou seja, se há zona que tem possibilidades económicas e mesmo que pode organizar, que tem potencialidades para organizar as coisas de forma diferente, de forma a acolher pessoas que efetivamente estão a fugir de determinados conflitos ou de perseguição, essa zona é a União Europeia. Ou seja, há aqui muito... eu percebo o argumento do calculismo político, chamemos-lhe assim, mas é preciso coragem política também para desconstruir esta argumentação e esta lógica securitária que existe em torno do migrante, porque julgo sinceramente que, do ponto de vista empírico, não há motivos para tratar da questão dessa forma. Não, além de que economicamente e do ponto de vista, por exemplo, da sustentabilidade das seguranças sociais, dos sistemas entre gerações, tudo indica que a imigração tem um contributo líquido altamente positivo. Ana, tinhas outro assunto? Sim, tinha um outro assunto que nós temos seguido aqui com bastante atenção no Expresso. Pedi também talvez uma resposta mais breve, porque temos aquela parte da militarização das fronteiras, que é também uma coisa que tem estudado bastante
Eu queria só perguntar-te, porque como estavas a dizer, toda essa mudança da avaliação do migrante, como é descrito em centenas de documentos da UE e em artigos e tudo, como alien nos Estados Unidos, ou o intruso, ou a pessoa que temos, o assunto com o qual temos de lidar, pronto, no fundo é um migrante, não é? E essa questão parece-me que nos últimos tempos tem de alguma forma desculpabilizado coisas que me parecem pronto, como é que tem um nível de ilegalidade mesmo muito grande, como esta questão dos reenvios ilegais que têm acontecido, acontecem há anos, claro, mas agora principalmente da Grécia para a Turquia, já estamos naquele ponto em que os próprios gregos conseguem observar esses chamados pushbacks, não é? Reenvios ilegais dos seus litorais, não é? Já se consegue ver a guarda costeira grega a passar barcos para as águas turcas, e aí é a Turquia que tem que os resgatar. Obviamente não sei, dir-me-ás tu. Isso também tem a ver com o acordo que a União Europeia fez com a Turquia, que com vista a impedir os fluxos migratórios, ou pelo menos que eles se reduzissem bastante comparativamente com o que aconteceu em 2015 e 2016, e diminuíram de facto, não é? É só olhar para os números de 2018, 2019 e este ano para sabermos que não tem de facto nada a ver com os 2015. Eu queria te perguntar que ligação é que tu achas que a externalização das fronteiras tem com este fenómeno dos reenvios ilegais, e porque é que a tolerância parece tão... A Grécia continua a negar, claro, é importante, nós já perguntámos várias vezes ao Ministério das Migrações gregas, eles continuam a negar, negam à Europa e tudo isso, e têm esse direito, tudo bem, tem que haver uma investigação. Como é que tu achas que isto está ligado de alguma forma? Sim, eu acho que a questão principal para referir aqui é que é o caráter altamente político de que esta questão se reveste, ou seja, esta questão é tratada na esfera de high politics, e isso faz com que, infelizmente, muitas vezes, mesmo questões legais e processuais sejam deixadas para trás. O acordo que existe entre a União Europeia e a Turquia é um acordo que é um acordo basicamente político, é uma declaração política que não se enquadra na tipologia legal dos acordos externos que a União Europeia celebra com países terceiros. Ou seja, isso mostra bem qual é o caráter, que existe um caráter altamente político nesta questão. São coisas afastadas do nosso, não é? Dos nossos processos democráticos, um bocadinho opaco, não é? Realizado assim noutras esferas que não passam pelo comum, pelo cidadão médio, digamos assim, não é? Nós não chegamos a vetar e a analisar essas decisões. Sim, e o motivo pelo qual isto é permitido, na minha interpretação, é precisamente por causa desta desumanização do migrante, desta securitização preemptiva ou preventiva de que dele se faz do migrante, que é à partida visto nestes termos. Eu tenho sempre alguns problemas com a questão em trazer os valores europeus para aqui, porque eu acho que nós estamos tão longe dessa realidade que é quase caricato falarmos de valores europeus. Nós vemos, por exemplo, a Dinamarca, neste momento, anunciou que vai enviar para a Síria sírios que obtiveram um estatuto de residentes temporários na Dinamarca por altura da eclosão da guerra civil na Síria, com o argumento de que neste momento que a situação na Síria já não é problemática, já é pacífica e por isso já não há problema, já não há nenhum motivo que justifique a presença daquelas pessoas na Dinamarca. Isso não se entende, não é? Claro. É muito difícil falar com um sírio que tenha saído lá há pouco tempo ou que ainda lá esteja e achar que é um país onde só por não haver bombas se possa viver, não é? Aliás, recentemente fizemos um trabalho com sírios em Portugal e eles diziam que o que ouvem das pessoas que ainda lá estão é que é muito pior agora para comer do que durante a guerra, por exemplo. Não há eletricidade, não há mesmo nada, a libra com preço inacreditável e a libra síria, portanto é muito complicado. E a Síria é um país bastante grande em que a situação está muito longe de ser homogénea. Mas isto são pessoas que ao longo dos últimos anos investiram na sua
na sua integração na Dinamarca, que aprenderam a língua, que estão a estudar, que desenvolveram expectativas em relação ao seu futuro e que agora vem tudo ruir com uma argumentação que é altamente questionável, no mínimo. Pois. Olha, vamos passar então para a militarização das fronteiras, que também tens vários estudos sobre isso, artigos. A UE, pronto, tem recorrido cada vez mais a drones e outras tecnologias que não precisam exatamente de um humano para funcionar. E eu há dias li o último relatório da Frontex, que é a Agência Europeia da Proteção das Fronteiras, como sabemos, sobre a utilização num futuro próximo, não sei, médio prazo talvez, de inteligência artificial nessas patrulhas de fronteiras, com uma utilização dos chamados agentes robóticos de patrulha. E eu queria te perguntar se isto é uma evolução natural no mundo em que nós estamos sempre passamos no aeroporto com um cartão que já diz se somos vacinados ou não, ou temos tudo nas nossas mãos, um QR Code para tudo. Porque é que as fronteiras também não podem eventualmente ser mais com a evolução da tecnologia também não deveria chegar lá? Qual é que é o problema dessa tecnologia nas fronteiras ou os problemas que tu vês neste exagero de militarização, nomeadamente também de escrutínio democrático, da despersonalização do migrante e tudo isso? Sim, o processo de militarização dá-se por virtude da importação de tecnologia que tem ou origem ou aplicação militar em contextos civis, seja de proteção de fronteiras ou seja noutros contextos. O debate em torno da militarização da polícia, por exemplo, é um debate que existe imenso nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros contextos também, ou seja, é basicamente disto que estamos a falar, o tratamento de determinadas questões com meios e com ferramentas que têm um caráter militar. E nós vemos, por exemplo, no caso da União Europeia, podemos verificar isso nas fronteiras. Ou seja, nos últimos 15, 20 anos verifica-se uma tendência em recorrer à tecnologia de ponta para lidar com questões fronteiriças na Europa. E várias tecnologias são usadas, vários programas são permanentemente introduzidos e atualizados, etc. Uma das questões que temos que colocar é quem participa nestes processos, ou como se definem prioridades e como se distribuem os recursos, por exemplo. Nós vemos que a Agência Europeia Frontex é a agência-chave nestes processos, tanto do ponto de vista da utilização das diferentes tecnologias, como também por virtude dos processos de procurement, chamemos assim, os processos por virtude dos quais determinadas tecnologias são desenvolvidas e depois adquiridas, tanto pelo Frontex como pelos Estados-membros. Numa fase inicial, o Frontex usava apenas recursos dos Estados-membros, mas mais recentemente começou a ter os seus próprios recursos e existe claramente um fascínio pela tecnologia de ponta, pelos sistemas mais integrados, mais avançados, etc. E a minha forma de interpretar estes fenómenos é sempre em que estas tecnologias não são apenas tecnologias, são sistemas sociotecnológicos, chamemos-lhe assim, ou político-tecnológicos. As tecnologias, sejam elas quais forem, emergem sempre de um determinado contexto social, de um determinado contexto político, com um determinado sistema, de valores, chamemos-lhe assim, e tudo isso acaba por ser refletido tanto na tecnologia como nos próprios efeitos dessa tecnologia nas realidades nas quais incidem. Isto é extremamente importante no contexto migratório, porque, por exemplo, estavas há pouco a falar na questão dos drones. Os drones são utilizados já na zona do Mediterrâneo em missões de vigilância. E se nós, para qualquer pessoa que já alguma vez viu um feed de um vídeo das imagens que um drone está a transmitir,
aquilo que nós vemos na imagem é uma figura altamente desumanizada. Nós vemos pessoas que nós não conseguimos identificar, que apenas parecem pequenos insetos que se estão a movimentar no nosso ecrã. Este é o tipo de imagem que os drones militares transmitiam num contexto de guerra, ou seja, ou num contexto de conflito armado, em que o drone sobrevoa uma determinada zona, identifica aqueles que podem ser potencialmente os nossos inimigos. E importar esta lógica para um contexto de migração, a mim parece-me extremamente problemático. O migrante não é um intruso, né? O migrante é uma pessoa que se tivesse outras possibilidades, muito provavelmente não escolhia gastar todas as suas poupanças para entrar num barco de borracha e atravessar o Mediterrâneo, seja qual forem as condições atmosféricas. Isto são pessoas específicas, individuais, que têm histórias e que estão numa situação de desespero tal que tomam ações tão radicais quanto estas. Ou seja, eu temo que à medida que nós utilizemos mais e mais tecnologia, que toda a dimensão humana e empática que deveria existir desapareça. E depois há muitos outros problemas em relação aos quais podemos falar, mas terminaria aqui. Porque um robô numa fronteira, se calhar se alguém estiver desesperado a tentar explicar-lhe alguma coisa que ele não esteja programado para aprender, qual é que vai ser o nível da sofisticação necessária para um robô perceber compaixão ou compadecer-se, não é? Não sei, poderá ser, mas é sempre... Eu estou a pensar mesmo em mim, a encontrar um robô numa fronteira. Não estou já a pensar em alguém que venha desesperado já com muitos quilómetros e muita perda e muitas graças. Se tu perderes um passaporte e tentares falar com um robô, não sei como é que isso vai acontecer, não é? Não sei que... E deve ser bastante exasperante. Tão exasperante como tentar fazer algumas tecnologias funcionarem e não conseguimos no nosso dia-a-dia, quanto mais tentar passar uma fronteira com um robô. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de por exemplo, em casos de serviço de apoio ao cliente, seja de um website, seja do que for. Que desespero. Não é? Entrar num chat e tentar resolver alguma questão é completamente alucinante. Exato, pronto. Bruno, eu queria perguntar um pouco pelo nosso país. Portugal não é de maneira nenhuma um destino preferencial da maior parte dos migrantes que entram na Europa. Muitos, aliás, dos que estiveram em Portugal rapidamente aproveitaram as fronteiras abertas da União Europeia para irem para países que lhes pareciam provavelmente mais apetecíveis, mas de toda a forma somos um país com uma extensa orla marítima, somos uma fronteira externa da União Europeia também. De que forma é que estas dinâmicas nos afetam, de que forma é que o país se envolve em tudo isto de que temos estado a falar? Estamos mesmo no final do tempo, mas é uma pergunta que é importante. Ok, não, mas é exatamente isso. Portugal basicamente está fora do grande circuito migratório, mas ao mesmo tempo participa ativamente nestes processos de várias formas. Portugal participa ativamente nas atividades do Frontex, participou em missões da União Europeia que se desenrolaram no Mediterrâneo e participa também em atividades de investigação e desenvolvimento. Há várias empresas portuguesas que fornecem e desenvolvem tecnologia que acaba por ser utilizada no patrulhamento de fronteiras. Temos também a Agência Europeia de Segurança Marítima, que está assediada em Lisboa e que participa em alguns destes processos, ainda que de forma um pouco mais afastada, e dá-me a ideia que Portugal gosta de se ver como participante ativo, e aliás isso está compatível, ou isso é compatível
com a forma como Portugal se relaciona com o projeto de integração europeia de forma mais ampla, mas Portugal gosta também muito de se sentir na ponta de lança tecnológica e ao longo dos últimos anos vimos efetivamente uma aposta retórica do ponto de vista do governo e algum ativismo e empreendedorismo de indústrias portuguesas em participar neste processo. O que existe menos é uma avaliação crítica do discurso dominante. Julgo que seria importante que investigadores, a sociedade civil, ONGs, etc., pudessem ter uma participação mais ativa nestes processos, de forma precisamente a trazer um pouco mais de equilíbrio. E é também para contribuir para essa reflexão e para esse debate que fazemos emissões como esta, que muito interessante e cobrindo alguns assuntos bem importantes dentro desta magna questão, está contudo limitada ao tempo disponível. E é por isso que eu passo àquela pergunta que fazemos aqui a todos os convidados do Mundo a Seus Pés. Bruno, se neste momento fosse possível viajar para qualquer parte do mundo sem restrições nenhumas, nem pandemia, para onde é que iria e porquê? Nós passamos o programa todo a falar de migrações e eu sou um imigrante, por isso se eu pudesse ir a um sítio neste momento ia a Portugal. E era com certeza muito bem-vindo. Ana, para onde é que tu apontavas a bússola? Olha, não sei, estou um pouco dividida entre todas as fotografias que me estão a chegar ao Facebook dos meus amigos que eu deixei em Londres, onde vivi meia década da minha vida. Portanto, há uma certa vontade em mim de voltar ao que conheço, como, lá está, quase como se fosse um imigrante a voltar a casa. Está tudo a abrir, o West End, todos os teatros fantásticos e eu vejo os meus amigos em pubs onde eu passei tardes e tardes. E não sendo umas férias, seria talvez como voltar a casa. Gostava mesmo muito. É um sítio muito urbano, mas gostava muito de lá voltar. Por outro lado, uma das minhas amigas está neste momento a ir fazer a quarentena para o México, para um sítio que eu não conheço, chamado Puerto Escondido, que também me parece bastante apetecível, na medida em que é uma ilha com cabanas, onde ela vai ter que fazer quarentena para entrar nos Estados Unidos. Portanto, qualquer um desses sítios, um mais urbano, mais para estar num pub com amigos e outro para estar ao sol, qualquer um deles me parece fantástico. E é com estas sugestões ou sonhos de deslocações, por agora ainda difíceis, mas que esperamos que voltem a ser possíveis mais cedo do que tarde, que nos despedimos dos nossos ouvintes aqui no Mundo a Seus Pés. O podcast volta daqui a 2 semanas com outro assunto, outro leque de convidados. Para a semana estará aqui na segunda-feira o África Agora, com a Cristina Pérez, que alterna semanalmente com o Mundo a Seus Pés. Resta-me agradecer ao Bruno Oliveira Martins, à Ana França e ao João Amorim e, sobretudo, a si que esteve desse lado a ouvir-nos. Até breve e muito obrigado.